Continuação do capítulo Desenho Universal, Acessibilidade e Tecnologias Assistivas. Acessibilidade, tecnologia assistiva e recursos para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Acessibilidade para pessoas com deficiência visual e pessoas cegas. Dificuldades encontradas. As principais dificuldades encontradas estão relacionadas ao acesso à informação e conteúdos visuais, mobilidade em espaços desconhecidos, preconceito quanto às suas capacidades e possibilidades, desconhecimento das pessoas em relação à sua realidade. Considerações e recomendações. Permitir acesso a equipamentos e recursos por meio tátil e sonoro. Sinalizar as diferenças de níveis na superfície, como degraus. Disponibilizar formatos alternativos para informações visuais por meio de recursos táteis e de áudio. Compreender quais são os recursos e estratégias que a pessoa utiliza. Por exemplo, nem todas as pessoas cegas utilizam o braille. Muitas utilizam recursos de áudio para ter acesso à informação. Utilizar formatos alternativos, como áudio, braille ou recursos táteis, em fontes legíveis e ampliadas com contraste de cores. Digitalizar os documentos em formatos acessíveis, pois nem todos os formatos são lidos pelos leitores de tela. Descrever as imagens e audiodescrever vídeos e conteúdos visuais. Manter o posicionamento de mobiliário, objetos e obstáculos de rotas acessíveis para não confundir e obstruir os caminhos sem alterá-los. Tecnologias, recursos, produtos e soluções. Sistema Braille. O sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita usado por pessoas cegas, desenvolvido por Louis Braille em 1825, a partir de um meio de comunicação militar no escuro. A unidade fundamental do sistema Braille é a célula ou cela Braille, composta de 6 pontos em alto relevo distribuídos em 2 colunas e 3 linhas, que representam letras, números, símbolos, pontuação e demais códigos de escrita. Descrição da imagem. Na ilustração, detalhe de 2 mãos de alguém que lê uma placa em braille. Descrição de imagem. A descrição de imagem é um recurso que traduz em palavras as imagens e cenas. É utilizado em fotos, audiovisual, gráficos, tabelas, redes sociais, sites e outros conteúdos imagéticos. É importante que sejam descritos os cenários, personagens, posições, formas, cores, situações e detalhes dos conteúdos para que o usuário tenha plena compreensão. Audiodescrição. A audiodescrição é a disponibilização, em arquivo de áudio ou ao vivo, das descrições das imagens, cenas, conteúdos visuais e situações. É um recurso muito importante, seja em linguagens culturais, informacionais, educacionais ou no trabalho. Recursos táteis. São objetos, mapas, maquetes, miniaturas e reproduções de objetos e outros elementos com a utilização de texturas e relevos, que contribuem para a compreensão e o acesso à informação. Reglete. Instrumento para escrita braille, constituído de placa dobrável com espaços vazados para a impressão manual de células braille, encaixada em uma prancheta de madeira, onde é preso o papel. Acompanha o objeto chamado punção, que serve para produzir os pontos em relevo no papel. Possui a reglete negativa, convencional, que necessita que a escrita seja feita da direita para a esquerda, e a reglete positiva, desenvolvida recentemente, que tanto a escrita como a leitura correspondem ao modelo ocidental. A escrita em braille com a reglete, assim como a escrita manual, é relativamente trabalhosa para a escrita de grande volume de informações. Máquina Braille. Inventada em 1892, é utilizada até hoje para a escrita. Equivalente à máquina de escrever, que permite registrar notas e informações, mas por meio do sistema Braille, que pode ser lido pelo tato. Pode ser produzida em ferro e plástico. Impressora Braille. Permite impressão de textos em braille. Existem diversos fabricantes e modelos de impressoras. Algumas podem imprimir gráficos, tabelas, imagens e tinta. Podem ser manipuladas por meio de controles e botões em braille e comandos de voz.
ou de dispositivos sonoros para permitir a autonomia das pessoas com deficiência visual. Os requisitos técnicos variam de acordo com a velocidade e capacidade de impressão, tipo de papel, ruído e características de impressão. Impressora térmica Braille, termofusora. Normalmente utilizada para a criação de imagens táteis, como gráficos, desenhos em relevo e diagramas, que podem ser sentidos pelo toque por pessoas com deficiência visual. Utilizando um papel especial sensível ao calor, transforma qualquer traço em relevo. Linha Braille. Dispositivo Braille para acesso a informações disponíveis no computador, celulares ou tablets, por meio de células Braille eletrônicas. Pode ser utilizado para escrita e leitura. Indicado para quem prefere ter acesso às informações por meio do Braille, sem necessidade de impressão. Também é indicado para pessoas com surdocegueira que saibam ler em Braille. Scanner com voz. Equipamento que, associado a programas de computador, digitalizam documentos e permitem o reconhecimento dos caracteres, OCR, Optical Character Recognizer, para sua reprodução. Alguns softwares permitem a leitura do texto por meio de voz sintetizada e uma série de opções, tais como ajustes de contraste de cor, ampliação, velocidade de leitura e gravação de arquivo de áudio. Alguns modelos podem ser conectados à linha Braille, possibilitando a leitura de qualquer documento impresso por meio do Braille. Monitor de grande dimensão. Tela com pelo menos 26 polegadas conectada ao computador, celular, tablet ou outros equipamentos que aumentam a área de visualização. Ampliadores e lupas. Existem desde lupas portáteis, de mão, até mais sofisticadas, que contam com recursos de iluminação para melhorar a leitura e escrita. Lupa eletrônica. Equipamento com microcâmera para ampliação de textos e imagens, reproduzindo-os no computador, televisão ou monitor próprio. Podem ser de mesa ou portáteis e possuem recursos de ampliação, contraste de cor, negativo versus positivo. É indicado para quem necessita de grande capacidade de ampliação, mantendo ótimo foco e nitidez das imagens. Teclados alternativos. Teclado expandido, com fontes maiores, em alto contraste e com menor número de informações na prancha, reduzindo o estímulo visual. Leitores de tela. Tecnologia assistiva que possibilita o acesso, em tempo real, de informações disponíveis em um computador e permite ao usuário com deficiência visual a navegação, o controle das ações e a leitura de informações por meio de voz sintetizada. A navegação é feita através do teclado e teclas de atalho e funcionais. Atualmente, a maioria dos sistemas operacionais de computadores e celulares possuem este recurso nativo, podendo facilmente ser acionado, não necessitando de instalação de software adicional. No entanto, o mais frequente ainda é o uso de leitores de tela instalados no sistema. Podem ser adquiridos ou instalados gratuitamente. Alguns exemplos de softwares leitores de tela gratuitos facilmente encontrados na web: NVDA, F123, DOSVox e Orca. Texto para fala, Text-to-Speech, TTS. São sistemas que utilizam sintetizadores de vozes ou vozes sintetizadas, assim como os leitores de tela. Permitem que textos sejam transformados em fala. São cada vez mais comuns em navegadores de internet, celulares e outros sistemas, podendo ser acoplados a diversos programas para produzir a síntese de voz. Também são utilizados em plugins para sites acessíveis. Conversores. Transcrição de textos escritos no sistema Braille para textos escritos no sistema óptico, em língua portuguesa. Ferramenta para compreensão de textos escritos em Braille. Preparação de arquivos para impressão em Braille. Compatíveis com impressoras Braille, permitem criar ou importar textos de um editor de texto no computador e preparar textos que podem ser enviados para uma impressora Braille. Reconhecimento de caracteres, OCR. Ferramenta para digitalização de documentos e conversão em voz ou em Braille. Além daqueles que acompanham o scanner, existem OCRs
direcionados para usuários cegos, com elevados níveis de acessibilidade. Também alguns aplicativos de celulares possuem esta tecnologia, que permite escanear documentos e converter em fala. Formato DAISY. O DAISY Consortium, Digital Accessible Information System, foi constituído em 1996 e é formado por organizações comprometidas com o desenvolvimento de acesso às informações por pessoas que têm limitações sensoriais, cognitivas ou físicas. O formato DAISY é usado como padrão para a produção de documentos digitais ou falados acessíveis e com boa navegabilidade. Possibilita acesso aleatório a anotações para a utilização de documentos falados, por meio inclusive de voz humana simultânea com o texto. Também é possível ler o livro com pequenos aparelhos portáteis disponíveis no mercado. Formato EPUB 3. EPUB vem da abreviação de Electronic Publication, publicação eletrônica, que é um formato de arquivo digital padrão para livros digitais. O EPUB 3 é a versão que incorpora os padrões web e uma série de recursos que permite que os livros digitais sejam acessíveis. Funcionalidades dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais dos computadores e celulares possuem diversos recursos de acessibilidade, que podem ser configurados de acordo com as necessidades e preferências do usuário. São ferramentas nativas que facilitam muito o acesso ao meio digital, possuindo uma série de recursos e configurações para acessibilidade.